Capítulo 456 a 457. Esses dois corvos são aqueles que Kuroto enviou ao atual Mizukage e ao atual Kazekage antes de ele fugir de Konoha. Como o atual Mizukage Karatashi Agura e o atual Kazekage Pakura são seus subordinados, os arquivos secretos das duas grandes aldeias shinobi são naturalmente bancos de dados a serem usados por Amatsukami. Por esse motivo, Kuroto pediu aos dois Kage que enviassem vários documentos que ele precisava estudar. De Tsunagakure, Kuroto pediu os pergaminhos detalhando a liberação de Ima e a liberação de Queimadura. Esses dois Kekkei Genkai envolvem o vento como elemento, portanto, Kuroto pediu essa informação. Por outro lado, de Kirigakure, Kuroto pediu informações sobre o clã Kaguya. Após o extermínio do clã Kaguya, um grande número de pergaminhos antigos e muitas informações detalhando as origens do clã Kaguya foram confiscados por Kirigakure. Kuroto, claro, leu muitos desses documentos anteriormente enquanto estava em Kirigakure, mas não leu tudo por falta de tempo, e mesmo os que leu, Kuroto não prestou muita atenção neles como naquele momento. Kuroto estava mais focado em estudar muitos jutsu para seu clone Suijin. E agora que ele está criando o clone do vento usando os genes do clã Kaguya, então Kuroto precisa considerar mais coisas e estudar o clã Kaguya com mais detalhes. Ao mesmo tempo, há também algum interesse em encontrar informações sobre a relação do clã Kaguya com o clã Hyuga. Então, carregando os dois pergaminhos, Kuroto foi para seu escritório, e após deixar de lado os dois pergaminhos de armazenamento, Kuroto concentrou sua atenção nas duas cartas que foram enviadas a ele pelos dois Kage. Após abrir a carta enviada a ele por Yagura, Kuroto começou a ler. Em primeiro lugar, Yagura descreveu as mudanças recentes em Kirigakure, o progresso na localização e recuperação das 7 espadas perdidas, e também o progresso na caça aos ninjas nucleares de Kirigakure. Ao mesmo tempo, ele também detalhou os recentes estagiários que foram recrutados para os 7 espadachins ninja da névoa. De todos os trainees, 2 trainees, a saber, Ringo Ameyuri e Ozuki Mangetsu, são muito bons e são considerados compatíveis com Kiba e Iramekarei, respectivamente. Existem muitos outros detalhes desse tipo, mas Kuroto não prestou muita atenção a eles e começou a lê-los rapidamente para ter certeza de que entendeu a essência da situação de Kirigakure. Conforme ele prosseguia, de repente sua expressão mudou como um certo pedaço de informações inesperadas chamaram sua atenção. Yagura afirmou que recentemente, o sapo Sanin Jiraiya foi pessoalmente a Kirigakure, é claro, sua visita foi extremamente secreta, então quase ninguém sabia disso. Mas mais do que sua visita, o propósito de sua visita foi o que surpreendeu Kuroto. Jiraiya foi a Kirigakure representando Sandaime Okage, e o objetivo de sua visita é convidar Yondaime Mizukage Karatashi Yagura para a terceira cúpula Gokage. A razão pela qual Yagura escreveu esta carta para Kuroto é para perguntar se ele deveria participar da terceira cúpula Gokage que será realizada secretamente em Konoha. Kuroto ficou surpreso com tal informação e murmurou para si mesmo com uma expressão duvidosa. A vila vai realizar uma cúpula Gokage secreta? Não recebi nenhuma notícia sobre isso. Kuroto ficou em dúvida e, para tirar suas dúvidas, abriu rapidamente a carta que Pakura lhe enviou. Semelhante a Yagura, Pakura primeiro detalhou as mudanças recentes em Tsunagakure, as quais Kuroto prestou apenas um pouco de atenção. Depois, a notícia sobre sua ação recente, que foi adotar um menino de 8 anos chamado Itsuki como filho, ao que Kuroto ergueu a sobrancelha porque não esperava ouvir tal informação. O fato de Pakura ter chegado ao ponto de adotar esse garoto Itsuki deve significar que ele tem algo extraordinário. Pensou Kuroto, e suas dúvidas logo foram esclarecidas porque Pakura então descreve que esse garoto chamado Itachi parece ser capaz de usar a liberação de magnético Kekkei Genkai. Isso é inesperado. Se bem me lembro, não havia nenhum garoto que pudesse usar a liberação de magnético neste momento em Tsunagakure. Somente Gaara poderia controlar Senji, e foi muitos anos após a Quarta Grande Guerra Shinobi, que o garoto chamado Shinki foi adotado por Gaara, e aquele garoto Shinki também poderia usar a liberação magnética. Mas isso é outra questão, o que é importante agora é, de onde esse garoto veio. Murmurou Kuroto com uma expressão duvidosa. Desde Pakura, o Godaime Kazekage o adotou, então obviamente ela teria verificado seu passado, o que obviamente não inclui nenhuma conexão com os espiões da Akatsuki à espreita em Tsunagakure. Portanto, Kuroto não está tão preocupado que ele seja um espião ou algo assim. O que Kuroto está preocupado o que importa é o fato de que esse garoto não existia no cânone. Mas aqui está ele. Qual poderia ser a razão lógica pela qual ele não apareceu no cânone, mas está presente aqui? Murmurou Kuroto enquanto pensava consigo mesmo, e há uma teoria que parece plausível. No cânone, esse garoto pode ter morrido enquanto realizava alguma missão, ou ele pode ter morrido durante um dos ataques de Gaara. A violência de Gaara obviamente matou muitas pessoas de Tsunagakure, e não seria estranho se uma de suas violências também matasse esse garoto chamado Itsuki antes que ele tivesse a chance de despertar a liberação de magnético. Mas desde então, Gaara foi levado por Kuroto, e desde que um dos ataques também foi interrompido por Kuroto e Shizui.
Então é bastante plausível que esse garoto tenha sobrevivido e mais tarde despertou a liberação de magnético. Parece provável, mas suponho que ainda devo ter cuidado. O aparecimento de um elemento desconhecido é claramente obra de asas de borboleta. Então não seria uma surpresa se mais desses elementos aparecessem ao longo do tempo. Devo me tornar mais cauteloso. Depois de chegar a essa conclusão, Kuroto passou rapidamente pelas demais informações, antes de finalmente chegar à parte que queria ler. E como ele esperava, Tsunagakuri também recebeu um convite para a terceira cúpula Gokage que será realizada secretamente em Konoha. Quem passou esta informação para Pakura não foi outro senão o ancião Chiyo e o ancião Ebisu, que retornaram recentemente a Tsunagakuri após a conclusão da cerimônia de aliança. Depois de ler esta informação, Kuroto deixou a carta de lado e pensou. Então, Sandaime-sama realmente pretende realizar a reunião Gokage secretamente em Konoha? E ele decidiu nem mesmo informar a Anbu sobre tal notícia. Quero dizer, não é tão surpreendente considerando o golpe sério que a Tri-Aliança sofreu contra a Akatsuki na Guerra da Cúpula em Amegakuri, mas ainda assim. Kuroto ficou realmente aliviado por ter o Mizukage e o Kazekage como seus subordinados. Caso contrário, ele talvez nunca tivesse sabido dessa notícia. Ao mesmo tempo, Kuroto também consegue entender o pensamento de Sandaime-sama. O fracasso da Tri-Aliança composta por Shinobi de Konoha, Suna e Kumo contra a Akatsuki resultou até na captura de Ni Yujito e na morte de Yondaime Kazekage. Então, a revelação posterior do Yondaime Mizukage sendo secretamente controlado como uma marionete pela Akatsuki, tornou-se um entendimento comum de que a ameaça da Akatsuki é muito grande. Ao mesmo tempo, não há como dizer quem pode ser um espião da Akatsuki. Então, Sandaime parece não querer correr nenhum risco. É por isso que a cúpula Gokage, que costumava ser realizada abertamente no passado, só pode ser realizada em segredo hoje em dia, para o bem da segurança dos Gokage e das 5 grandes aldeias Shinobi. Afinal, se a Akatsuki soubesse das notícias da cúpula Gokage, e também soubesse do local onde a cúpula Gokage está sendo realizada, não há garantia de que eles não tirariam vantagem disso. Ou eles podem atacar diretamente o local onde a cúpula Gokage está sendo realizada, o que resultaria na morte de Gokage, ou eles se tornariam reféns nas mãos da Akatsuki. Ou, a Akatsuki poderia usar sua ausência de suas aldeias como uma vantagem e atacar as aldeias para capturar os Jinchuriki e ao mesmo tempo destroem a aldeia inteira. A Akatsuki certamente tem o poder, então é óbvio que o Gokage terá cuidado contra eles. Parece que Sandaime não tem ficado parado ultimamente. Murmurou Kuroto, realmente surpreso com as manobras políticas que Sandaime vem fazendo ultimamente. Em primeiro lugar, Sandaime atraiu as pequenas aldeias Shinobi vizinhas, incluindo Kusagakuri, Takigakuri e Otogakuri, e amarrou à carruagem de Konoha usando a cerimônia da aliança que foi realizada há alguns dias. Com esta manobra política sua, a pressão nas fronteiras do País do Fogo diminuiria significativamente, permitindo que Konoha diminuísse sua força para ser implantada em locais importantes. Posteriormente, Sandaime enviou convites para as outras 4 grandes aldeias Shinobi com o propósito de realizar secretamente a Conferência Gokage. Kuroto deve admirar especialmente o timing que Sandaime usou. De uma perspectiva geral, Tsunagakuri formou uma aliança com Konoha, e levando em conta o fato de que tanto Sandaime Kazekage quanto Yondaime Kazekage morreram nas mãos da Akatsuki, Tsunagakuri definitivamente concordaria em participar da Conferência Gokage, a fim de descobrir uma solução. Maneira de lidar com a organização Akatsuki. Depois, há outro fato de que Ni Yujito de Kumogakuri está nas mãos da Akatsuki. Se ela ainda está viva ou se morreu ainda não se sabe. Então a probabilidade de Kumogakuri participar da cúpula Gokage é muito alta. Se houver, Yondaime Haikage definitivamente iria querer se vingar. Do lado de Kirigakuri, Yondaime Mizukage Karatashi acabou de se livrar do controle da organização Akatsuki. Então sua reputação foi terrivelmente prejudicada. Ao mesmo tempo, ele deve ter ódio da organização Akatsuki por controlá-lo e pelo que a Akatsuki fez a Kirigakuri. Portanto, é bastante óbvio que Kirigakuri também concordaria em participar da cúpula Gokage. Entre as 5 grandes aldeias Shinobi, 4 têm grandes chances de participar, e o Tsushikage Onoki também deve perceber isso. Ele estaria sob uma pressão tremenda, e não teria outra escolha a não ser concordar em participar também. De todas essas manobras políticas de Sandaime, pode-se perceber que ele chegou à conclusão de que quando luta sozinho, nenhuma aldeia é forte o suficiente para resistir à organização Akatsuki. Como tal, ele começou a tecer uma grande rede para a Akatsuki prendê-los dentro dela. E para tanto, nem os membros da Anbu, os capitães do esquadrão da Anbu, e nem mesmo os comandantes da Anbu foram informados desta notícia da cúpula Gokage. O fato de a Anbu, os subordinados de maior confiança do Hokage, não terem sido informados, mostra o nível de sigilo que esta cúpula Gokage mantém. Kuroto naturalmente não tem objeções a isso. Na verdade, ele está muito feliz em ver essas mudanças. Portanto, ele imediatamente escreveu uma resposta para Yagura e Pakura, instruindo-os a participar da terceira cúpula Gokage a ser realizada secretamente em Konoha.
e após colocar as cartas dentro da boca dos 2 corvos, ele as enviou para as 2 aldeias. Depois de lidar com este assunto, Kuroto voltou sua atenção para os pergaminhos do clã Kaguya que Agura lhe enviou de acordo com as instruções de Kuroto. Esses pergaminhos não apenas registram a árvore genealógica do clã Kaguya por mais de 1 milênio, mas também registram vários segredos e jutsu proibidos do clã Kaguya. Ao mesmo tempo, muitos desses pergaminhos também registram pesquisas, exploração e compreensão de 1 milênio de anos do clã Kaguya em relação ao seu Kekkei Genkai Shikotsumiyaku. Ao examiná-los, Kuroto logo parou em uma parte específica que o intrigou: o ritual da troca de sangue. De acordo com a pesquisa de 1 milênio do clã Kaguya, eles descobriram que quanto mais talentoso um shinobi de seu clã, mais propenso à morte precoce ele seria, e quanto mais frequentemente ele usasse Shikotsumiyaku, menor seria sua expectativa de vida. Tal coisa obviamente fez os anciões do clã Kaguya franzirem a testa profundamente. Porque mais do que as mortes em batalhas, os membros do seu clã morreriam de causas não naturais devido a algum tipo de doença. Esta causa de mortes não naturais devido a alguma doença desconhecida mais tarde veio a ser conhecida como a maldição do clã Kaguya. Determinado a descobrir o motivo da maldição, os corpos dos mortos foram inspecionados, e após muita pesquisa e postulação, o clã Kaguya descobriu a causa dessa morte não natural. Eles ficaram surpresos ao descobrir que seus corpos contêm um certo tipo de substância semelhante à toxina, e esta toxina é a causa de suas mortes não naturais. E esta toxina na verdade nasce em seus ossos e mais tarde viajaria para todas as partes do corpo, espalhando rapidamente seus efeitos por todo o corpo. Seu palpite só foi confirmado quando descobriram que quanto mais talentoso um shinobi é, e quanto mais ele usa Shikotsumiyaku, maior é a porcentagem dessa toxina presente em seu corpo. Isso também os fez entender que se não usassem Shikotsumiyaku, é improvável que sofressem desta doença não natural, já que a toxina não nasceria nem se espalharia por todo o corpo. Mas Shikotsumiyaku é a base do clã Kaguya, e os membros do clã Kaguya dependem fortemente deste Kekkei Genkai deles. Usar Shikotsumiyaku também era a única opção para sobreviver durante os anos caóticos da Era dos Reinos Combatentes. Ao encontrar esses resultados, o clã Kaguya fez o que qualquer clã faria em sua situação: bloquearam esta notícia e proibiram que ela fosse divulgada a qualquer pessoa. Além do patriarca e de alguns anciãos selecionados, ninguém jamais saberia disso. Para ter tempo e a oportunidade de romper a maldição do clã Kaguya, os membros do clã Kaguya viajaram do País do Fogo, onde viveram e onde os conflitos prevaleciam, para o País da Água, um país isolado. País com menos conflitos naquele momento. É claro que eles não pararam de pesquisar durante todo esse tempo e dedicaram todos os seus esforços para encontrar uma cura para resolver essa maldição deles. Muitos experimentos desumanos foram realizados, houve muitos sacrifícios não apenas daqueles do clã Kaguya, mas até mesmo daqueles dos outros clãs shinobi, até mesmo os inocentes não shinobi e pessoas comuns também foram sacrificados para encontrar uma maneira de curar a maldição do clã Kaguya. Mas, infelizmente para eles, nunca encontraram uma cura que pudesse resolver permanentemente esta maldição. Embora tenham descoberto o método através do qual esta toxina se espalhava por todo o corpo, era obviamente através do seu sistema circulatório, o que significa que o sangue era o transportador da toxina. Mantendo isso em mente, o clã Kaguya logo chegou à conclusão de que contanto que o sangue seja purificado ou alterado, o volume de toxinas no corpo seria bastante reduzido e o shinobi após a troca de sangue seria capaz de viver mais do que antes. Esta foi uma solução temporária e ajudou muito a garantir a sobrevivência do clã. E algumas décadas depois, o clã Kaguya também descobriu uma erva que, se refinada em medicina de uma maneira particular e depois usada em conjunto com o ritual de troca de sangue, aumentaria ainda mais os efeitos do ritual de troca de sangue. Agora eles poderiam aumentar significativamente sua taxa de sobrevivência e ficar menos propensos a mortes não naturais. Mas a história não termina aqui. É claro que o ritual de troca de sangue provou ser eficaz, mas tinha suas próprias desvantagens. Além dos problemas normais relacionados à infusão de sangue com os quais se tem que lidar, mais um problema começou a surgir. O novo sangue infundido, uma vez que não pertencia ao próprio shinobi, causaria alguns efeitos drásticos em algumas partes específicas do cérebro, transformando os membros do clã Kaguya em selvagens, sedentos de sangue, famintos por batalha e ferozes. O que eles costumavam ser. Inicialmente, os membros do clã Kaguya não tinham tal caráter, eram pessoas calmas e pacíficas, muito parecidas com as dos membros do clã Hyuga, mas esta toxina e seus efeitos subsequentes incluindo tratamentos transformaram ao longo do tempo em porque eles se tornaram temidos e o que se tornou a causa de sua quase extinção. Mas até o final, eles não encontraram nenhuma solução permanente para curar a maldição do clã Kaguya. Acontece que mesmo depois de pesquisar durante séculos, o clã Kaguya não conseguiu encontrar nenhuma solução. Não é de admirar que Orochimaru-sama, que tinha muito menos tempo e muito menos conhecimento sobre o clã Kaguya, não tenha conseguido resolver a doença desconhecida de Kimimaro. Murmurou Kuroto em compreensão. Mas depois de entender isso, a expressão de Kuroto se transformou em uma carranca.
e ele saiu apressadamente do escritório e foi para a sala de incubação. Na sala de incubação, 2 clones estão sendo cultivados em 2 cápsulas grandes de incubação, tanques de nutrição. Embora Kuroto tenha obtido 10 amostras de fusão celular bem-sucedida, as finanças atuais de Kuroto obviamente não permitem que ele cultive todos os 10 clones de uma vez, então ele só pode se contentar com o que tem. Portanto, Kuroto escolheu as 2 melhores amostras, aquelas que pareciam mais ativas, e as cultivou em clones. E mesmo que o Tenseigan Chakra seja usado para catalisar o processo de cultivo, o crescimento do clone levará pelo menos 1 mês, então os 2 clones de vento atuais dentro das grandes cápsulas de incubação têm apenas o tamanho de uma palma. Olhando para os 2 clones, Kuroto murmurou interiormente: se todo o clã Kaguya sofrer com a maldição do clã Kaguya, então temo que nem mesmo meu clone do vento será poupado. A fonte de células para o clone do vento vem de Kimimaro, e Kimimaro parece já ter começado a sofrer com a maldição do clã Kaguya, o que significa que certos vestígios de toxina devem estar presentes nas células coletadas por Kuroto. E não importa quantas vezes Kuroto tenha filtrado essas células, não há garantia de que elas teriam sido lavadas, então é óbvio que seu clone do vento também sofrerá com a maldição do clã Kaguya. E segundo a pesquisa, apenas uma cerimônia de troca de sangue pode diminuir o volume dessa toxina no corpo. O mais importante é que o sangue deve pertencer aos membros do clã Kaguya, deve ser do mesmo tipo e a pessoa cujo sangue está sendo usado no ritual não deve estar sofrendo da maldição do clã Kaguya no momento da doação. O sangue. Ou seja, deve ser alguém que seja membro do clã Kaguya, mas não deveria ter despertado Shikotsumi Aku, nenhuma outra opção funcionária. E de acordo com a informação dada a ele por Yagura, além de Kimimaro e Takashi, nenhum membro do clã Kaguya existe mais, e mesmo que eles existam de alguma forma em algum lugar, encontrá-lo seria muito mais difícil do que encontrar uma agulha em um palheiro, então essa opção não é mais útil para Kuroto. Devo pensar em alguma maneira de curar a maldição do clã Kaguya. Enquanto pensava em como curar a maldição do clã Kaguya, Kuroto de repente pensou: o que exatamente é essa toxina? E por que só afeta quem usa Shikotsumi Aku? E o mais importante, se esta toxina está relacionada com a Kekkei Genkai do clã Kaguya, então por que os membros do clã Kaguya não são imunes a esta toxina? Se esta toxina está relacionada com a Kekkei Genkai do clã Kaguya, então por que os membros do clã Kaguya não são imunes a esta toxina? Foi o pensamento na mente de Kuroto. Kuroto, que estudou e compôs vários tipos de venenos e venenos, há muitos anos não é estranho às toxinas. Na verdade, não seria errado dizer que ele também é um dos poucos shinobi com um conhecimento profundo de toxinas biológicas ou toxinas minerais. Portanto, ele entende muito bem que todos os animais e plantas que carregam qualquer tipo de toxina são geralmente diretamente imunes às suas próprias toxinas ou têm um certo mecanismo em seu corpo que impede que a toxina se prejudique. Isso não é algum tipo de coisa mágica, é um requisito estrito para garantir sua própria sobrevivência. Se uma espécie não tiver um mecanismo de proteção contra as toxinas produzidas pelo seu próprio corpo, então essa espécie não seria capaz de sobreviver por muito tempo e logo entraria em extinção. Afinal, a sobrevivência do mais apto não é brincadeira. Mas o clã Kaguya conseguiu sobreviver por 1 milênio apesar da toxina prejudicial em seus corpos. Isso mostra que a toxina enraizada em seus corpos, mais especificamente em seus ossos, não afeta diretamente a sobrevivência do clã Kaguya. O que esta toxina restringe é o limite superior de sua força e o quanto eles podem ou não usar ou explorar Shikotsumi Aku. E essa restrição em comum lembra um pouco Kuroto do Mangekyou Sharingan do clã Uchiha. O Mangekyou Sharingan, no verdadeiro sentido, é apenas o produto do desenvolvimento profundo do clã Uchiha de seu próprio Sharingan Kekkei Genkai. É verdade que existem vários requisitos extras envolvendo estímulos emocionais e outros enfeites, mas no final das contas, ainda é o próximo estágio da evolução de sua Kekkei Genkai. Mangekyou Sharingan representa o auge da habilidade visual que um único Uchiha pode ter, antes de perder sua luz e eventualmente ficar cego com o uso contínuo. A menos que ele desperte o eterno Mangekyou Sharingan tirando os olhos de seus parentes de sangue, de preferência irmãos. Porém, Otsutsuki Agoromo e seu filho mais velho, Otsutsuki Indra, nunca enfrentaram esse problema de cegueira. Por que isso acontece? Obviamente é porque o chakra deles era forte o suficiente, mas só isso não pode ser o motivo. Afinal, se é apenas chakra, então Madara e Sasuke também não deveriam sofrer esse efeito de cegueira porque eles são reencarnações de Otsutsuki Indra, possuindo assim o poder de Indra. Chakra. No entanto, eles fizeram sofrem. O que significa que o chakra forteam si neo e achave. Kuroto atribui isso ao enfraquecimento de sua linhagem. As linhagens de Rikudo Sennin e seu filho Indra eram puras. Como tal, eles nunca precisaram dos olhos de seus irmãos. No entanto, o próprio sangue de Rikudo Sennin tornou-se gradualmente cada vez mais fino. Gerseo após Gerseo. Ao longo de 1000 anos de reprodução. Mesmo que o clã Uchiha adotasse a política de não permitir que o sangue do clã fluísse para fora do clã, ou que estrangeiros não entrassem no clã, e limitasse o casamento apenas entre os membros do clã, não poderia ter sido 100%.
Abordagem de prova completa. Deve ter havido centenas de casos nos milênios em que os membros do clã Uchiha se reproduziram com não Uchiha. Como resultado, deu à luz metade de crianças Uchiha cuja linhagem era mais fina em comparação com a de seus pais. E esse processo continuou até que a linhagem de Indra se tornou extremamente tênue. Como resultado, um único Uchiha é incapaz de suportar o enorme consumo causado pelo Mangekyou Sharingan, e seus olhos serão inevitavelmente selados quanto mais ele usar. O clã Uchiha deveria estar preso nesse problema há muitos anos, mas finalmente encontraram uma solução, que é o eterno Mangekyou Sharingan. Ou seja, pela fusão do Mangekyou Sharingan de dois parentes de sangue, preferencialmente irmãos. Eles provavelmente são capazes de contornar a fragilidade de sua linhagem e obter a luz eterna. Desta forma, o problema da magreza da linhagem é fundamentalmente resolvido para aquele Uchiha em particular e seus olhos evoluem novamente para o eterno Mangekyou Sharingan, um Mangekyou Sharingan, que não fica cego. E por alguma razão, a maldição do clã Kaguya parece um pouco parecida com Kuroto. É claro, há muitas diferenças, mas a questão da magreza da linhagem parece ser a causa. Isso significa que a causa da doença não natural causada por esta toxina no clã Kaguya também é o resultado de sua linhagem sanguínea se tornar mais fina ao longo dos milênios. Quando esse pensamento veio à mente de Kuroto, ele rapidamente percebeu que se seu palpite estiver correto, então a misteriosa toxina enraizada nos ossos dos membros do clã Kaguya não é uma simples toxina. Mas isto é apenas um palpite e não é suficiente para provar a teoria de Kuroto. Então, em vez de especular do nada, Kuroto começou a realizar alguns experimentos que o ajudariam a compreender as verdadeiras características desta toxina. Como a toxina circula pelos corpos dos membros do clã Kaguya tendo o sangue como meio, Kuroto rapidamente retirou a amostra do sangue de Kimimaro e tentou extrair a toxina dela para pesquisar esta toxina. E o processo de extração ocorreu sem problemas. Kuroto rapidamente identificou a substância tóxica desconhecida no sangue de Kimimaro e depois separou-a do sangue usando o simples processo de centrifugação. Mas à medida que as partículas de toxina foram gradualmente separadas do sangue de Kimimaro e coletadas em outra solução, Kuroto logo encontrou um problema. Kuroto ficou surpreso ao descobrir que uma vez que esta toxina presente no sangue de Kimimaro foi purificada até um certo nível, tornou-se impossível coletá-la, ou melhor, impossível mantê-la em algum lugar. Nenhum recipiente em seu laboratório poderia conter a toxina, mesmo que fossem feitos de algumas das melhores e mais fortes substâncias existentes. Eles simplesmente entrariam em colapso diante dessa toxina e se transformariam em cinzas. Kuroto nunca esperou que chegaria um dia em que ele encontraria tal problema. Segurar uma mera toxina se tornou uma tarefa impossível. Ok, não uma mera toxina, mas acho que o ponto principal ainda está esclarecido. Nenhum equipamento em seu laboratório era capaz de conter a toxina purificada. Embora ele se sentisse perturbado, Kuroto não deixou que isso o incomodasse muito, porque esse fenômeno de coisas desmoronando e se desintegrando em cinzas lembrou Kuroto dos efeitos dos ossos de cinzas All-Killing de Otsutsuki Kaguya. Os All-Killing Ash Bones de Kaguya são capazes de desintegrar tudo e qualquer coisa com um mero toque, ao contrário dos orbes da busca da verdade, que têm efeitos semelhantes. No caso de All-Killing Ash Bones, até mesmo o Senjutsu é bastante inútil, então qualquer coisa que esses ossos o toque logo se transforma em nada mais do que cinzas. Após esta descoberta, Kuroto estava mais certo de seu palpite. Parece que a capacidade do clã Kaguya de controlar seus ossos é uma versão muito enfraquecida da capacidade de Otsutsuki Kaguya de manipular sua estrutura óssea em All-Killing Ash Bones. Depois de entender isso, o olhar de Kuroto tremeluziu e ele entrou em modo de pensar. Otsutsuki Kaguya também projetou ossos de cinzas All-Killing de seu corpo, mas ela permaneceu ilesa deles, o que significa que ela é imune aos efeitos dos ossos de cinzas All-Killing. Mas os membros do clã Kaguya não. Claro, só porque Otsutsuki Kaguya é imune aos efeitos negativos dos Ash Bones que matam tudo, não significa de forma alguma que aqueles do clã Kaguya também tenham que ser imunes. Também pode ser atribuído ao fato de Otsutsuki Kaguya ser o progenitor de todos os chakra. Seu Byakugan é um verdadeiro Kekemra, e seu corpo é extremamente forte, provavelmente o mais forte do mundo Shinobi. Isso significa que seu corpo é forte o suficiente para negar os efeitos negativos de All-Killing Ash Bones. E se todas as suas suposições forem realmente verdadeiras, e se Shikotsumi Aku for uma versão enfraquecida do All-Killing Ash Bones, então Kuroto sente pena do clã Kaguya, já que eles provavelmente foram os mais azarados de todos os descendentes de Otsutsuki Kaguya. Mesmo que o clã Kaguya tenha herdado a habilidade mais perigosa do arsenal de Otsutsuki Kaguya, devido ao enfraquecimento de sua linhagem ao longo de milênios, eles não podem usar essa habilidade mais perigosa. No caso do Mangekyou Sharingan do clã Uchiha, eles só perdem a luz dos olhos por causa de sua linhagem fraca, mas no caso do clã Kaguya, à medida que seu Kekkei Genkai se desenvolve cada vez mais, e à medida que se aproxima cada vez mais de sua verdadeira forma e lentamente começa a adquirir as características dos Ash Bones All-Killing, isso na verdade resulta na morte do Shinobi do clã Kaguya. Mesmo que o clã Kaguya tenha herdado o corpo sábio de Amura, mesmo que seu chakra Yang seja extremamente forte,
mesmo que seu físico seja talvez da mesma liga que o do Senju e do clã Uzumaki, diante de All-Killing Ash Bones, que é capaz de matar até mesmo pessoas do nível dos 6 caminhos com apenas um toque. Como podem as meras pessoas do clã Kaguya que estão longe o suficiente do Shinobi do nível dos 6 caminhos resistir e não morrer? Depois de inferir isso, Kuroto também entendeu que o ritual de troca de sangue que os membros do clã Kaguya usam para diminuir o nível de toxicidade do sangue não é na verdade uma cura, mas um método de auto-enfraquecimento para autopreservação. Quando os níveis de toxicidade em seu sangue diminuem, a velocidade com que Shikotsumiyaku se desenvolve em Ash Bones que matam tudo diminui. Então, embora os membros do clã Kaguya consigam viver uma vida mais longa, eles o fazem sacrificando sua força. É claro que mesmo este método de auto-enfraquecimento não é uma cura permanente, pois mais cedo ou mais tarde eles morrem, e isso não mudou. A solução encontrada pelo clã Kaguya é completamente incomparável ao clã Uchiha. O clã Uchiha encontrou um método para contornar a magreza de sua linhagem e alcançou maior poder na forma do eterno Mangekyou Sharingan. Mas o clã Kaguya só encontrou um método temporário para prolongar suas vidas para alguns, e isso também depois de sacrificar muitos deles. Claro, os ancestrais do clã Kaguya não podem ser culpados ou chamados de incompetentes por isso. Afinal, não importa o quanto eles tentem, lidar com os ossos de cinzas que tudo matam é simplesmente impossível. Se realmente existe um método para curar a maldição do clã Kaguya, então é possuir corpos tão fortes quanto Kaguya, Agoromo e Amura, para que os corpos possam resistir aos ataques dos ossos de Ash que matam tudo. O Byakugan de Kaguya e o Rinnegan de Agoromo são Kekemra. Na verdade, Kuroto até especula que o Tenseigan de Amura é provavelmente Kekemra também. E quanto ao quão fortes seus corpos realmente são, é extremamente difícil imaginar até mesmo para Kuroto. E alcançar Kekemra obviamente não é brincadeira. Muito menos Kekemra, que é a fusão de todas as 7 naturezas chakra. Mesmo atingir o nível dos 6 caminhos pela fusão do Yin-Yang e atingir o poder de toda a criação não é brincadeira. Portanto, o fato de os ancestrais do clã Kaguya terem conseguido encontrar uma solução para curar a maldição do clã Kaguya não pode ser responsabilizado. Pelo menos, eles encontraram um método para aumentar sua taxa de sobrevivência usando o ritual de troca de sangue. Depois que tudo foi dito e feito, Kuroto não pode deixar de suspirar interiormente. Não admira que Orochimaru-sama não tenha conseguido salvar Kimimaro. No cânon, não é que Orochimaru não tenha tentado salvar Kimimaro. Na verdade, ele usou tudo o que pôde para encontrar uma cura para a doença que Kimimaro sofria, mas estava completamente indefeso. A falta de conhecimento sobre o clã Kaguya tornou-se uma das muitas causas da morte prematura de Kimimaro. E, é bastante irônico pensar que a maldição do clã Kaguya é na verdade uma doença genial. Quanto mais genial for um membro do clã Kaguya, mais cedo ele morrerá. Spyro Kuroto. Kimimaro morreu com apenas 15 anos. Ele nem teve chance de deixar descendentes. No entanto, Kuroto logo deixou de lado o pensamento e murmurou para si mesmo. Parece que não usarei o ritual de troca de sangue. Quero enfraquecer o clone. Apesar disso, Kuroto não está muito preocupado, pois está trabalhando no projeto Godowod. E o projeto Divindade seria concluído quando Kuroto alcançasse Kekemra. Quando Kuroto alcançasse Kekemra, seu corpo seria tão forte quanto Otsutsuki Kaguya. Então a maldição do clã Kaguya obviamente não teria sentido para ele.